quando Manuel pisou novamente naquela estrada de chão batido. Ele não imaginava que o lar que deixou anos atrás já não existia mais. O que ele encontraria ao cruzar aquele portão mudaria sua vida para sempre. Esta é a história de um filho que voltou do exército procurando por sua mãe e descobriu uma verdade absolutamente chocante. Mas antes de começar, se essa história tocar seu coração, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem história emocionante todo dia por aqui. E comenta de onde você está assistindo. O céu pintava de melancolia o fim daquela tarde. Manuel carregava no ombro uma mala de lona militar que pesava mais do que deveria, não pelas roupas, mas pelas memórias não resolvidas que trazia dentro de si. Nas mãos, um buquê de margaridas brancas, a flor preferida da mulher que ele mais amou na vida, sua mãe. Anos longe de casa, anos servindo a pátria. E durante todo esse tempo, uma única certeza o mantinha de pé. Um dia, ele voltaria para abraçar aquela mulher que o criou com oração e afeto. Mas olha só o que ele encontrou quando se aproximou do portão. A cerca estava caída, a pintura descascada. Aquela casa que antes respirava vida, agora parecia um corpo sem alma. Manuel sentiu o coração apertar. Como pode um lar deixar de ser abrigo em tão pouco tempo? Com o coração palpitando, ele subiu os degraus, bateu na porta e pronunciou, quase sem voz: "Mamãe." "Sou eu." Mas quem abriu a porta não foi ela. O rosto endurecido de Dario, seu irmão mais velho, o encarou como se os anos não tivessem amenizado as mágoas. A frieza no olhar era a mesma de sempre. "Ela não mora mais aqui", disse Dario, com a naturalidade de quem fala sobre móveis velhos que foram descartados. Gente, vocês conseguem imaginar? O homem volta do exército, depois de anos servindo ao país, e descobre que a própria mãe não estava mais na casa que ela mesma ajudou a construir. Rosa, sua mãe, havia partido, mas não por escolha. Alguém a havia mandado embora. E pior, ninguém tinha avisado Manuel. Aquela casa já não guardava nada dela, nem o bordado na cadeira, nem o cheiro de café na cozinha. Era como se Rosa nunca tivesse existido ali. Melissa, a esposa do irmão, tentava justificar o injustificável. "Achamos melhor não te contar." "Como assim não contar? Como você esconde de um filho que a própria mãe foi expulsa de casa? Mas desde quando se cala uma ausência tão grande?" Manuel olhou para o buquê de margaridas que agora parecia ridículo em suas mãos. Aquelas flores que ele trouxe com tanto carinho. Para quem ele daria agora? Sentiu uma pontada no peito. Se ninguém queria dizer a verdade, ele buscaria sozinho. Com passos firmes, jurou a si mesmo: "Não descansarei até reencontrá-la." E assim começou a busca mais dolorosa da vida de Manuel. Ele caminhou sem destino pelas ruas empoeiradas da vila, com o coração partido em 1000 pedaços. O cheiro dos milharais pairava no ar, mas o gosto doce da infância havia se tornado amargo. Seu corpo seguia em frente, mas a mente girava em círculos. Como alguém tão essencial pode simplesmente desaparecer? Foi quando ele se lembrou de Dona Adela, a vizinha de longas tardes de terço e conversas intermináveis com sua mãe. Aquela mulher sabia de histórias que nunca chegavam ao correio. Bateu na porta e, ao vê-lo, a anciã levou a mão à boca, como se tivesse visto um fantasma. "Achei que você nunca mais voltaria." Sua voz estava embargada por culpa antiga. Manuel não precisou implorar. Bastou um olhar. E então Dona Adela confessou tudo, a voz trêmula pela culpa. Ela veio aqui chorando. Disse que a mandaram embora. Segundo Adela, Melissa, a nora, havia acusado Rosa de atrapalhar a rotina da casa. E Rosa
Rosa acreditou. E pior, aceitou. Pessoal, imaginem a cena. Uma mãe que dedicou a vida inteira aos filhos, que acordava antes do sol para preparar café e rezar por eles, sendo expulsa da própria casa como se não valesse nada. O calor da raiva subiu pelo peito de Manuel como fogo mal contido. Ninguém tentou detê-la? Perguntou, mas já sabia a resposta. Ela ficou um tempo perto do mercado, murmurou Dona Adela. Dormia junto ao portal de uma loja fechada. Depois, sumiu. O silêncio pesou como pedra. Rosa, a mesma mulher que acordava antes do sol para preparar café e rezar por ele, agora era só uma silhueta de abandono. Ao sair da casa, Manuel sentiu-se vazio. O céu começava a escurecer e, com ele, a fé vacilava. No entanto, uma única certeza lhe sustentava os passos. Se ela ainda respirava, ele a encontraria, nem que tivesse que vasculhar cada esquina daquele povoado, nem que enfrentasse a dor de cada omissão. Aquela busca não era apenas por sua mãe, era por justiça, memória e dignidade. O céu noturno sussurrava segredos, enquanto Manuel seguia em direção ao mercado antigo, aquele lugar onde, ainda menino, carregou tantas sacolas ao lado da mãe. As barracas estavam fechadas. Os tapumes cobriam as bancas de frutas, e as sombras criavam labirintos entre as paredes descascadas. Foi quando ele viu uma mulher varrendo o chão com lentidão e resignação. Aproximou-se, sentindo a voz falhar. Minha mãe chama-se Rosa. Talvez a senhora tenha visto. A mulher coçou a testa, pensativa. Meses atrás ela se sentava junto àquele muro com um saco velho. Ficava ali, rezando. Manuel olhou para o muro frio. Nenhum sinal visível, mas cada palavra daquela mulher soava como um fio de esperança. Ali, imóvel, observando o espaço onde talvez sua mãe tivesse repousado a cabeça, as lembranças vieram como enxurrada. Os risos, as histórias contadas à luz de lamparina, os conselhos sussurrados entre bordados e canções baixas. Aquela imagem o desmontou por dentro, e Manuel murmurou com os olhos fixos nas pedras frias. Senhor, não permita que eu a encontre tarde demais. Naquela noite, Manuel dormiu pouco e mal, apoiado em sua mala. Antes mesmo do amanhecer, já estava de volta ao mercado. Agora, o lugar estava vivo. Vozes, aromas de comida fresca, mercadorias sendo expostas. E Manuel perguntava de barraca em barraca. Com ternura desesperada, ele descrevia Rosa para cada pessoa. Cabelos grisalhos, olhar tranquilo. Carregava um saco de pano. Foi quando um idoso que arrumava tomates apontou para um canto. Às vezes, ela dormia ali perto das gaiolas. Era quieta, ninguém mexia com ela. As pernas de Manuel enfraqueceram. Ele caminhou até o beco, e ali, entre caixas velhas e galinhas adormecidas, ele viu um vulto curvado, coberto por um xale desbotado. Aproximou-se com os olhos úmidos e sussurrou, quase sem voz: Mamãe? A mulher levantou o rosto lentamente. Os olhos dela buscaram no passado, na memória falha, tentando reconhecer aquele rosto. Andrés, ela murmurou, confusa. Não, mãe, sou eu, Manuel. E naquele instante, o tempo congelou. Quando Rosa ouviu o nome do filho, seus olhos marejados se fecharam por um instante, como se estivessem testando se aquilo era real ou apenas mais um sonho cruel. Depois, se abriram lentamente, revelando uma dor antiga e um alívio inesperado. Eu sabia, murmurou ela com a voz enfraquecida. Eu sabia que um dia você voltaria. Manuel se ajoelhou diante dela, sentindo como se o coração estivesse preso na garganta. Ao tocá-la, percebeu a fragilidade de seus ossos,
o tremor de suas mãos. Ela cheirava a poeira, a abandono, mas também cheirava a infância, a lembranças guardadas num canto da alma. Um vendedor que passava desacelerou ao ver a cena. Precisa de ajuda, moço? Manuel assentiu. Um táxi? Por favor. Quero levá-la para um lugar seguro. Enquanto esperavam, Rosa segurou a mão do filho com esforço e disse algo que Manuel jamais esqueceria. Não guarde ódio, meu filho. O ódio seca a alma. Manuel a ajudou a se levantar. O corpo dela pesava pouco, como um pássaro magoado. Dentro do táxi, ela se recostou no ombro dele e sussurrou: Obrigada, Senhor, por me trazer meu filho de volta. As ruas passaram como um filme pela janela, mas o que se gravava na mente de Manuel era a sensação de que finalmente algo havia voltado para o lugar. Chegando ao pequeno dispensário da vila, um médico atencioso examinou Rosa. O diagnóstico foi claro. Ela estava enfraquecida, desidratada, mas viva. E disseram que com descanso e comida ela se recuperaria. Deram-lhe uma cama limpa em um quarto modesto, com uma janela aberta para o sol. Ela adormeceu com a Bíblia entre os dedos e um sorriso leve nos lábios. Manuel sentou-se ao lado e permaneceu ali, velando o sono dela. Assim como tantas vezes ela velou por ele em noites febris. Dessa vez, era a vez dele cuidar. Aquele quarto simples se tornou sagrado. E pela primeira vez, desde seu retorno, Manuel sentiu paz. Mas junto dela crescia a necessidade de ouvir a verdade. Toda ela. Na tarde seguinte, o quarto estava banhado pela luz morna do sol. Rosa acordou devagar. E Manuel, que não havia saído de perto nem por um minuto, segurou sua mão com carinho. Está tudo bem, mãe? Mãe, ela respirou fundo. Deus me deu forças para esperar sua volta, meu filho. Mas Manuel precisava mais que um reencontro. Precisava entender. Com a voz embargada, perguntou: por que saiu daquela casa? O que aconteceu? Rosa desviou o olhar, e as palavras que vieram a seguir soaram como faca entrando em carne viva. Eu não saí. Fui mandada embora. Por quem? Ele insistiu, já sabendo a resposta. Dario e Melissa, sussurrou ela, me disseram que eu atrapalhava, que era melhor buscar outro lugar para viver meus últimos dias. O silêncio pesou entre eles. Rosa apertou a mão do filho. Pedi para avisarem você. Pedi que escrevessem. As lágrimas desciam sem esforço. Mas me disseram que você estava bem, que havia seguido sua vida e que não precisava mais se preocupar comigo. E aqui vem a parte mais dolorosa. Pessoal, prestem atenção nisso. Eles mentiram. Mentiram para os dois. Separaram mãe e filho com mentiras. Manuel fechou os olhos. Sentia o sangue pulsar forte na cabeça, como se uma barragem estivesse prestes a se romper. Sua mãe, a mulher que o criou com oração e coragem, havia sido descartada. E mais que isso, haviam mentido para ambos. Ela tocou sua face com os dedos trêmulos. Não quero brigas, filho. Não carrego ódio por eles. Só queria um lugar para rezar em paz, ver o campo, lembrar dos bons tempos. Me leva para longe de tudo isso. Vou fazer isso, prometeu ele com firmeza. Mas antes, vou olhar nos olhos de quem fez isso com a senhora. Não se envenene, filho, sussurrou Rosa. A dor já passou. Agora é tempo de cura. Mas Manuel sabia que para curar de verdade, teria que encarar a raiz da ferida. O silêncio agora seria covardia. Manuel atravessou o portão daquela casa onde havia crescido, os punhos cerrados, a alma em ebulição. A varanda ainda tinha os mesmos tijolos, mas nada mais lhe parecia familiar. No quintal, Dario consertava uma peça de ferro. Ao ver o irmão se aproximar, deixou a ferramenta de lado e ergueu o rosto com desconfiança. Encontrei nossa mãe, disse Manuel, direto como um golpe.
estava dormindo na rua, sozinha, com fome. Dario abaixou os olhos. Ela já não estava bem da cabeça, falava coisas sem sentido. E a voz de Manuel saiu firme, mas carregada de dor. E a solução de vocês foi deixar ela no abandono? Isso não é paz, é covardia. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Melissa apareceu à porta com o filho no colo, o rosto pálido, o olhar acuado. Vocês sabiam o que estavam fazendo, acusou Manuel. E sabiam que era errado. Dario passou a mão no rosto, tentando esconder o peso da vergonha. Achei que estava fazendo certo. A casa estava apertada e ela não queria ajuda. Mentiras repetidas não limpam pecado, retrucou Manuel. Ela queria dignidade, e isso vocês tiraram dela. Sei que errei, murmurou Dario, quase inaudível. E não tem um dia que eu não pense nisso. Manuel respirou fundo, tentando conter o turbilhão. O senhor viu tudo. Dario, um dia você vai ter que responder, nem que seja com a consciência. Deu um passo atrás, sentindo que nenhum pedido de perdão, por mais sincero, apagaria o que foi feito. Só te digo uma coisa, Dario, a mãe que você expulsou foi a mesma que passou noites sem dormir por nós. E isso não se apaga. Sem olhar para trás, Manuel partiu. Aquele diálogo não trazia alívio, mas era necessário, não por vingança, mas por justiça. Porque às vezes, calar é pactuar com o erro. E Manuel já havia ficado em silêncio tempo demais. Dias depois, Manuel conseguiu arrendar uma pequena casa nos arredores da vila. Era simples, feita de barro e madeira, mas havia algo naquele lugar que o reconectava com a paz. As paredes de adobe estavam firmes, o telhado não deixava a chuva entrar, e havia uma janela que dava para os morros, o mesmo horizonte que Rosa tanto contemplava quando jovem. Ao chegar com a mãe, ele abriu a porta e fez um gesto carinhoso. Agora a senhora tem um lar de novo. Ela respirou fundo e olhou em volta com olhos marejados. Aqui posso respirar. Na parede, Manuel pendurou o terço antigo, que ela havia guardado durante toda a vida como uma âncora de fé. E sobre a mesinha colocou a pequena Bíblia que ela carregava, mesmo sem abrir, havia anos. Na primeira noite, enquanto o cheiro de café aquecia a casa, Rosa pediu com doçura: lê um salmo para mim. Filho, a palavra sempre consola. Manuel sentou ao lado dela, abriu as páginas gastas e leu em voz firme: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Rosa fechou os olhos. Um sorriso leve apareceu em seu rosto, cansado. Durante as semanas que se seguiram, Manuel trabalhou numa oficina de ferreiro. Ganhava o suficiente para manter o lar e cuidar da mãe. Toda tarde, ele voltava com um maço de flores do campo e ela o esperava sentada na soleira. Às vezes, costurando, outras, apenas olhando o horizonte com a alma em silêncio. Certa noite, enquanto aqueciam água para o banho, Rosa disse baixinho: não guarde rancor por seu irmão. Manuel respondeu com sinceridade: não odeio, mas também não esqueço. Ela segurou sua mão. O Senhor conhece o coração. Se escolher a paz, ele te sustentará. E ali, entre uma chaleira no fogo e um céu estrelado, Manuel compreendeu. Sua mãe tinha perdido tudo, menos a fé. E era isso que a mantinha de pé na madrugada seguinte. Enquanto o campo ainda dormia, Manuel saiu devagar, sem fazer barulho. Caminhou até a igreja antiga, no centro da vila, a mesma onde foi batizado, onde a mãe acendia velas toda segunda-feira e onde aprendeu que fé é resistência. Sentou-se no primeiro banco de madeira, bem diante do altar,
e deixou o peso da alma se espalhar em silêncio. Senhor, murmurou com os olhos fechados, ensine-me a perdoar sem apagar a verdade. Ensina-me a curar, sem fingir que nada aconteceu. Ali, no frio da igreja vazia, permitiu que o cansaço escorresse pelas lágrimas contidas. Não chorava só pela mãe, chorava por si, pelo tempo perdido, pelas ausências que ninguém explicou, pelas mentiras que lhe roubaram o direito de decidir. Ao retornar para casa, encontrou Rosa dormindo com a Bíblia entre os dedos. Havia algo de sagrado naquela cena. O sol nascia devagar, tocando o rosto dela como um afago. Manuel encostou na porta e ficou ali apenas olhando. Não importava se o irmão pintasse paredes novas, comprasse móveis modernos ou fingisse normalidade. Aquele lugar jamais seria digno de alguém como sua mãe. Naquela tarde, sentaram-se juntos no pátio, observando o sol desaparecer atrás dos morros. Era um ritual silencioso. O vento soprava folhas secas e o tempo parecia suspenso. Rosa entrelaçou os dedos com os dele e disse com a voz firme e serena: Obrigada por me buscar. Não me importa onde termine meus dias. O Senhor me deu a graça de ver você voltar. Manuel apertou a mão dela, sentindo que nada no mundo, nem culpa, nem dor, nem rancor, era maior do que aquele instante. O pôr do sol acendeu o céu de laranja. Enquanto a luz tocava suavemente o rosto de Rosa, ele compreendeu. Algumas dores não se apagam, mas podem florescer em redenção. Com o passar dos dias, a vida foi se assentando como poeira após a tempestade. Manuel seguia com trabalho na oficina, acordando cedo e voltando com as mãos marcadas pela lida e o coração reconfortado por poder oferecer à mãe o que ela nunca deveria ter perdido: cuidado, respeito e presença. Rosa, embora frágil, reencontrava pequenos prazeres: o cheiro do pão fresco, o calor do sol na varanda, o bordado que tecia devagar. Todas as tardes esperava o filho na soleira da casa com um sorriso discreto, segurando flores silvestres, que ele trazia como um ritual silencioso de amor e reparação. À noite, tomavam café em canecas simples e compartilhavam silêncios. Às vezes, falavam do passado com suavidade. Em outras, apenas contemplavam o campo em silêncio, como se estivessem alinhando o tempo perdido. Numa dessas noites, enquanto a chaleira chiava sobre o fogão a lenha, Rosa disse em voz baixa: Não alimente rancor por seu irmão, filho. Ele errou, sim, mas o ódio é como ferrugem, corrói por dentro. Manuel suspirou. Não odeio, mas também não esqueci. Ela sorriu com ternura. E nem precisa. Perdoar não é esquecer, é escolher não deixar que a dor te aprisione. Ele assentiu em silêncio, compreendendo que aquelas palavras não vinham só da boca de uma mãe, mas de alguém que já havia suportado muito mais do que seria justo carregar. Na madrugada seguinte, voltou à igreja, sentou-se no mesmo banco, olhou o altar e disse: Senhor, me ajuda a carregar essa memória sem deixar que ela pese mais que a minha fé. Ao sair, sentiu que algo nele havia mudado. Não era alívio, tampouco esquecimento. Era aceitação. E talvez ali estivesse nascendo o primeiro esboço de perdão. Um perdão que não absolve o erro, mas liberta quem escolhe seguir adiante. Naquela manhã, enquanto limpava o quintal, Manuel encontrou entre as pedras uma pedrinha redonda e lisa. Sorriu. Quando criança, usava pedras assim para desenhar no chão. Imediatamente, recordou dos tempos em que corria ao redor da casa, com os joelhos ralados e o coração leve. E invariavelmente havia sua mãe ali por perto, vigilante e afetuosa, com pano na mão e uma prece nos lábios. Ao entrar, Rosa
estava sentada à mesa costurando. Ele se aproximou, estendeu a pedra e disse: "Lembra disso?" Ela olhou emocionada. "Você fazia cidadezinhas inteiras com essas pedras." Ambos riram suavemente. Era a primeira vez em muito tempo que riam juntos. O passado estava ali vivo, sem precisar de palavras grandes. Apenas uma pedra bastava para costurar as pontas de uma história que resistiu ao abandono. Naquela tarde, Rosa pediu que Manuel buscasse na caixinha azul, aquela que sempre ficava no alto do armário. Ele subiu no banco e pegou. Lá dentro havia pequenas lembranças, fitas antigas, uma foto desbotada, um bilhete escrito com letra tremida, para quando Manuel voltar. Ela explicou: "Guardei isso no dia em que me mandaram embora. Não sabia se um dia nos veríamos de novo, mas queria deixar algo caso você voltasse." Manuel leu o bilhete em silêncio. Era curto, mas cortante. Não havia mágoa, só fé. "Meu filho, se voltar e eu não estiver mais aqui, saiba que esperei, com amor, com saudade e com a certeza de que Deus o traria de volta." Ele a olhou com os olhos marejados. "Ainda estou aqui, mãe, e nunca mais vai precisar me esperar." Ela segurou a mão dele com força. "E eu, filho, nunca mais vou me sentir sozinha." E naquele fim de tarde, entre lembranças guardadas e promessas silenciosas, Manuel entendeu o que realmente importava. Manuel caminhava pelo vilarejo com passos serenos. Carregava no rosto as marcas do tempo, mas nos olhos havia firmeza. Em cada esquina era reconhecido. Alguns lhe dirigiam um aceno discreto, outros desviavam o olhar constrangidos. A história de sua mãe, até então abafada por silêncio e conveniências, agora circulava em sussurros que incomodavam consciências. Ele não queria vingança. Queria justiça, não para expor, mas para lembrar que toda dignidade arrancada precisa ser devolvida, nem que seja com arrependimento. Ao passar pela frente da casa onde tudo começou, parou. O portão seguia pintado, a fachada renovada. Mas ali dentro, ele sabia que morava uma ferida mal cicatrizada. Não entrou, apenas olhou por um instante e seguiu seu caminho. Porque existem lugares que a alma já não reconhece como lar. Na volta, Rosa estava sentada à sombra de uma árvore, com os pés descalços sobre a terra quente. O sol dançava entre as folhas, formando desenhos dourados no chão. Manuel se aproximou com um pano no ombro e um sorriso no rosto. "Hoje tem pamonha. A senhora gosta, não é?" Ela riu, como quem reencontra pedaços esquecidos de si. "Gosto. Me lembro dos dias em que tudo era mais simples enquanto comiam juntos sob o céu aberto." Ela observou o horizonte. "Sabe, filho, muita gente acha que milagre é cura de doença, multiplicação de pão. Mas para mim, o verdadeiro milagre é esse aqui. Te ver todos os dias, te sentir perto, voltar a ser mãe." Manuel apertou os olhos, tentando conter a emoção. "E para mim, o milagre é ter tempo para reparar o que deixaram quebrar naquela noite." Sentados lado a lado na soleira da casa, Rosa segurou seu terço com firmeza e sussurrou: "Não me importa mais o que fizeram comigo. O que importa é onde estou agora e com quem." Manuel, ao ouvir isso, teve a certeza de algo: o amor verdadeiro, quando sustentado pela fé, não desaparece. Ele sobrevive até ser reencontrado. Os dias seguintes passaram com a suavidade de um vento morno. Rosa já não bordava com frequência, mas gostava de ficar sentada na varanda, observando o campo enquanto o sol deslizava lentamente para trás dos morros. Manuel sempre a acompanhava, às vezes em silêncio, outras relembrando histórias da infância, como se o tempo tivesse voltado para dar uma segunda chance. Em uma tarde nublada, ela tocou o braço dele e disse com clareza: "Filho, se um dia eu me for, não quero lágrimas.
Quero que viva em paz. O Senhor já me deu o que eu mais pedi. Ele tentou responder, mas a voz travou. Me deu você de volta, completou ela sorrindo. Ela já não precisava de muito, só da presença dele, de uma janela aberta, de um salmo sussurrado antes de dormir. E naquele novo cotidiano, sem luxo, mas com amor, Rosa encontrou algo maior do que tudo que lhe havia sido negado: respeito, cuidado e um final digno. Naquela manhã, o céu estava limpo, a brisa dançava entre os ramos e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. Manuel preparou o café como sempre, mas ao entrar no quarto, encontrou sua mãe adormecida, com a Bíblia sobre o peito e um rosário entre os dedos. Aproximou-se, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Estava fria, mas tranquila. Havia paz naquele rosto. Uma paz que não se compra. Uma paz que só a fé e o perdão podem dar. Não houve grito, nem desespero. Houve silêncio. Um silêncio respeitoso, como o fechar de um livro precioso. Manuel permaneceu ali por horas, em gratidão. Depois, com calma, preparou tudo como ela gostaria. Uma despedida simples, cercada de flores do campo, e um salmo lido em voz firme. Ao enterrar sua mãe de frente para o horizonte que ela tanto amava, disse com os olhos marejados: Obrigada, mãe, pela coragem, pela fé, por ter me ensinado que o amor nunca abandona, mesmo quando o mundo vira as costas. E naquele momento, soube que tudo havia se cumprido, porque honrar quem nos deu tudo, mesmo com quase nada, é o maior ato de justiça que existe. Essa história nos ensina algo muito importante, pessoal. Nos ensina que nunca devemos abandonar quem cuidou de nós, que o amor verdadeiro resiste a qualquer tempestade, que a fé pode sustentar até nas situações mais difíceis, e que nunca é tarde para fazer o que é certo. Quantos de nós deixamos nossos pais, nossas mães de lado? Quantos de nós priorizamos nossa própria conveniência em vez de honrar quem nos deu a vida? Se você tem sua mãe viva, ligue para ela agora. Diga que você a ama, porque um dia pode ser tarde demais. Se você não tem mais sua mãe, honre a memória dela. Viva os valores que ela te ensinou. Essa foi a história de Manuel, o filho que voltou do exército e descobriu uma verdade chocante, mas que, mesmo diante da dor, escolheu o amor, escolheu o perdão, escolheu honrar. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like aqui embaixo. Comenta de onde você está assistindo e o que você sentiu. Sergipe, inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem história emocionante e transformadora todo dia por aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, com alguém que tem mãe e pode estar deixando ela de lado. Lembre-se, o maior patrimônio que temos nessa vida não é dinheiro, não é casa, não é carro, é o tempo que passamos com quem amamos. Não deixe para amanhã o abraço que você pode dar hoje. Um grande abraço. Fique com Deus e nos vemos na próxima história.